Artigo 3. As metas e resultados fiscais do município para o exercício 2024 são estabelecidas no anexo de metas fiscais, integrante desta lei, desdobrando em tabela 1, metas anuais, tabela 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anteriores, tabela 3, metas fiscais anuais comparadas às fixas dos 3 exercícios anteriores, tabelas 4, evolução de patrimônio líquido, tabela 5, origem e aplicação dos recursos submetidos com a alienação de ativos, tabela 6, avaliação de situação financeira atuarial do RPPS, tabela 6.1, projeção atuarial do regime próprio de previdências dos servidores, planos de previdência, tabela 7, estimativa de compensação de renúncia de receita. Tabela 8, margem de expansão da despesa obrigatória de caráter continuado. Parágrafo único. A lei de orçamentária de 2024 poderá conter o anexo revisando os atualizados no topo, em parte, das tabelas de resultados fiscais de que se trata esse artigo. Capítulo 4. Dos riscos fiscais. Artigo 4. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de riscos fiscais, integrante desta lei, detalhando no demonstrativo de riscos fiscais e providências, no qual são informados as metas a serem adotadas pelo Poder Executivo, caso venha a se concretizar. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considera-se passivos contingentes e outros riscos fiscais passivos obrigatórios presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do município. Capítulo 5 da reserva de contingência. Artigo 5. A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender os possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Inciso 1. A reserva de contingência será fixada em, no máximo, 1% da receita corrente. A sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos por sua conta. Inciso 2. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada no todo ou parte para sua finalidade, ou o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins. Capítulo 6. Do equilíbrio das contas públicas. Artigo 6. Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com o pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento dos vínculos constitucionais e leis e da necessidade de prestação, adequação dos serviços públicos, tudo conforme objetivos programáticos estabelecidos no plano plurianual vigente. Capítulo 7. Da programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho. O artigo 7. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão o programa financeiro e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesa com a previsão de ingressos da Receita. Inciso 1. Integrarão essa programação as transferências financeiras do Tesouro Municipal para os órgãos da administração indireta e deste para o Tesouro Municipal. Inciso 2. O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte do programa financeiro, devendo ocorrer na forma de duodécimo a serem pagos até dia 20 de cada mês. O artigo 8. No prazo previsto do caput do artigo 7, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com especificação em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobranças administrativa. Inciso 1. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção de resultados fixados
no anexo de metas fiscais, por atos a serem adotados por 30 dias subsequentes. A Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da administração indireta determinarão de maneira proporcional a redução verificada de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes. A limitação de empenho e de movimentos financeiros em montantes necessários e preservação dos resultados fiscais almejados. Inciso 2. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo para a providência deste o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado de devida memória de cálculos. Inciso 3. Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente de educação, saúde e assistência social. Inciso 4. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas a pagamentos do serviço da dívida e precatórios judiciais. Inciso 5. Também não serão objetivo de limitação e movimentação financeira desde que a frustração de arrecadação de receita verificada não se afete diretamente às dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e nas decorrentes e outros recursos vinculados. Inciso 6. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessário a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar Federal, número 101 de 2000. Inciso 7. Em face do disposto do inciso 9, 11 e 17 do artigo 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que se trata o inciso 1 do artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na Lei Orçamentária Anual. Inciso 8. Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e limitações de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto do artigo 65 da Lei Complementar Federal, número 101 de 2000. Inciso 9. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo e em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes. Capítulo 8, das despesas com pessoal. Artigo 9. Desde que respeitados os limites e as vedações previstas no artigo 20 e 22 do parágrafo único da Lei Complementar, Lei Federal 101 de 2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para 1. Concessão de vantagens ou aumento de remuneração, criação de cargos, emprego, funções ou alterações de estrutura de carreira. 2. Admissão de pessoal ou contratação de qualquer título. Inciso 1. Os aumentos de despesa que se trata este artigo somente poderão ocorrer se houver 1. Prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrente. 2. Lei especifica. 2. A lei especifica para a hipótese prevista no inciso 1 do caput. 3. No caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados ao artigo 29 e 29A da Constituição Federal. Inciso 2. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que se trata o artigo 22 para o parágrafo 1 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo 1. No caso do disposto inciso 2 do inciso 6 do artigo 57 da Constituição. 2. Nas situações de emergência e de calamidade pública. 3. Para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública. 4. Para a manutenção das atividades mínimas da instituição de ensino. 5. Nas demais situações de relevância e interesse público, devida e expressamente autorizada pelo respectivo chefe do Executivo. Capítulo 9, dos novos projetos. O artigo 10. A lei orçamentária não
consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contemplado com as despesas de conservação do patrimônio público. Inciso 1. A regra constante do caput aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas. Inciso 2. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados em vigência. Capítulo 10. Do estudo de impacto orçamentário e financeiro. Artigo 11. Para os fins do disporto do artigo 16 do inciso 3 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, considera-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia até os valores da dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, no inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal 866, de 21 de julho de 1993, observadas as atualizações determinadas pelo Governo Federal. Capítulo 11 do controle de custos. Artigo 12. Para atender o disposto do artigo 4, inciso 1, e da Lei Complementar de 101 de 2000, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão providências juntos aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas líquidas, apurar as custas e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos do orçamento. Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo. Capítulo 12. Da transferência de recursos à pessoa física e às pessoas jurídicas de direito público e privado. Artigo 13. Observadas as normas estabelecidas pelo artigo 26 da Lei Complementar número 101 de 2000, para dar cumprimento aos programas e ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento à recomendação expressa de unidade competente da administração. Parágrafo único. De igual forma, ao disposto do caput deste artigo, tendo em vista o relevante interesse envolvido e de acordo com o estabelecido... Vamos voltar. Parágrafo único. De igual forma, ao disposto do caput deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit e pessoas jurídicas. Só um pouquinho. O artigo 14. Será permitido a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos por meio de auxílios, subvenções ou atribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal 4320 de 64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo. 1. Apresentação de programa de trabalho a ser proposto pelo beneficiário ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos. 2. Demonstrativo de parecer técnico, evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor em relação à sua aplicação direta. 3. Justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário. 4. Em se tratando de transferência de recurso, não contemplado inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. 5. Vedação à redistribuição dos recursos recebidos e outras entidades congêneres ou não. 6. Apresentação da prestação de contas de recursos anteriores recebidos, nos prazos e condições fixas da lei e inexistente de prestação de conta rejeitada. 7. Cláusula de reversão patrimonial.
válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinado à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique o desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos. Inciso 1. A transferência de recursos a título de subvenção sociais, nos termos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuadas nas áreas de assistência social, saúde e educação ou cultura. Inciso 2. As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas que se trata o parágrafo 1º deste artigo. Inciso 3. As transferências de recursos a título de auxílios, previsto no artigo 12, inciso 6, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas, sem fins lucrativos e desde que sejam atendido direto e gratuito ao público. Artigo 15. As transferências financeiras às outras entidades administrativa pública municipal serão destinadas ao atendimento dessas despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização. Parágrafo único. Os repasses previstos no caput serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários. Artigo 16. As disposições dos artigos 13 e 15 da lei serão observadas em prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular, a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios. Parágrafo único. Nos termos do artigo 45, do inciso 2, da Lei Federal nº 13.019, de 2014, somente será autorizado o pagamento de servidores públicos com recursos vinculados a parcerias, se estimarem regularmente formalizadas e nas hipóteses previstas na lei municipal específica. Artigo 17. Fica o Executivo autorizado a arcar com despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustados e congêneres, se houver recurso orçamentário e financeiro disponíveis e haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências correntes de outros municípios com o Estado ou com a União. Capítulo 12. Das alterações, legislação tributária e da renúncia de receita. O artigo 18. Nas receitas previstas na lei orçamentária, poderão ser considerados os efeitos das propostas de alteração da legislação tributária, inclusive quando se trata do projeto de lei que se esteja em tramitação na Câmara Municipal. O artigo 19. No Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre a alteração da legislação tributária, especialmente sobre 1. Instituição da alteração da contribuição da melhoria decorrente das obras públicas. 2. Revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo do serviço prestado. 3. Modificação na legislação do imposto sobre serviços de qualquer natureza, imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis, direitos a eles relativos, imposto sobre propriedade predial, territorial, urbana, com o objetivo de tomar a tributação mais eficiente e justa. 4. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, arrecadação de tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custo e cursos em favor do município e dos contribuintes. Artigo 20. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorrerá renúncia de receita, só serão providas se observada a exigência do artigo 14 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no caput do referido disposto, bem como do seu inciso 1 ou 2. Capítulo 13 das disposições finais.
O artigo 21, com fundamento no inciso 8 do artigo 165 da Lei Federal, o artigo 165 da Constituição Federal, nos artigos 7 e 43 da Lei Federal de 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Orçamentária de 2024, conterá autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecer as condições e os limites a serem observados. Beleza? Artigo 22. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, manejar, transferir ou utilizar total ou parcial as dotações orçamentárias provadas na Lei Orçamentária de 2024 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgão e entidade, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional, programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como os respectivos detalhes por grupos da natureza de despesa e por modalidade de aplicação. Parágrafo único. A transposição da transferência ou remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2024 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço do município ao novo órgão. Artigo 23. As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentário que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de receita do município, deverão estar acompanhada de estimativa desses impactos no exercício em que entrar em vigor e nos subsequentes, conforme dispõe o artigo 16 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Inciso 1. Na hipótese de criação ou ampliação de ações governamentais, as preposições ou emendas deverão demonstrar-se: 1. Sua compatibilidade com um plano plurianual e a respectiva lei de diretriz orçamentária, que não serão ultrapassados os limites legais sobre os gastos com pessoas. Inciso 2. No caso de emendas que importem redução total ou parcial de dotação propostas no projeto de lei orçamentário, a demonstração de que trata o caput deverá: 1. Deixar evidente que normas superiores sobre vinculações de receitas constitucionais e legais não deixarão de ser observadas. 2. Que a prestação de serviços obrigatórios pelo município e o pagamento de encargos legais não serão inviabilizados. Inciso 3. Somatória de valores das emendas parlamentares individuais de caráter positivo que vierem a ser aprovados por lei orçamentária não poderá exercer o limite expressamente determinado pelo artigo 175 do inciso 6 da Constituição do Estado de São Paulo. Inciso 4. Em face do disposto do artigo 166 do inciso 14 da Constituição e, uma vez publicada a lei orçamentária para 2024, é identificada pelo chefe do Executivo a existência de impedimentos de ordem técnica em relação às emendas parlamentares individuais de execução obrigatória, serão dotadas as seguintes medidas com o objetivo de solucionar essas pendências. 1. Nos primeiros 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o prefeito indicará e especificará à Câmara Municipal os impedimentos de ordem técnicas identificados. 2. A Câmara Municipal decidirá por meio de mesa diretora e consultados os autores das emendas e se fará mudanças no seu conteúdo e encaminhará ao Executivo, no prazo de 30 dias do recebimento do comunicado proposto, para sanar os impedimentos apontados, ou se entender que esses são os descabidos, deverá obter-se dessas providências. 3. Deixa eu tomar uma aguinha, o negócio. Recebida as propostas, o prefeito deverá, no prazo de 15 dias úteis, apresentar à Câmara Municipal o projeto de lei propondo as modificações solicitadas pelo Legislativo, ou, se entender serem ilegais
ou descabidas as modificações, recusará as propostas e apresentará as respectivas fundamentações de ordem técnica ou jurídica. Inciso 5. Se as medidas estabelecidas no inciso 4 se revelarem infrutíferas, ficará a cargo do Executivo avaliar se o impedimento de ordem técnica comporta a solução por meio dos mecanismos legais que se regem os orçamentos públicos. Se julgar inviável essa opção, aplicar-se-ão o disposto do inciso 6. 6. Esgotados sem sucesso as possibilidades de que se trata o inciso 4 e 5, as emendas parlamentares individuais aprovadas perderão automaticamente o caráter obrigatório de execução na forma determinada pelo artigo 166-A do inciso 13 da Constituição, podendo seus recursos ser utilizados para cobertura de créditos adicionais autorizados na lei orçamentária ou na lei específica. Artigo 24. Os créditos consignados na lei orçamentária de 2024, originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores, serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes de cada emenda. Parágrafo único. No caso das emendas que se trata o caput deste artigo, e na hipótese de ser exigido nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente. Artigo 25. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustados diretamente pelos órgãos cabíveis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária. Artigo 26. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até dia 31 de agosto de 2023. Inciso 1. O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 30 dias antes do prazo fixado do caput, os resultados e estimativas das receitas para os exercícios de 2023 e 2024, inclusive da receita recorrente líquida, acompanhados da respectiva memórias de cálculos, conforme estabelecido no artigo 12 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Inciso 2. Os créditos adicionais lacreados apenas em anulação de dotação do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de 3 dias úteis, contando da consolidação daquele poder. Artigo 27. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentário anual até a data do início do exercício de 2024, ficará o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base do 1º ao 12º dozeavos de cada mês, observando na execução individualmente o limite de cada dotação proposta. Inciso 1. Enquanto perdurar a situação descrita no caput, a parcela de cada duodécimo não utilizada em cada mês será somada ao valor do duodécimo posterior. Inciso 2. Considera-se a antecipação de crédito a conta da lei orçamentária e utilização dos recursos autorizados neste artigo. Inciso 3. Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do projeto de lei orçamentária de 2024 para fins de cumprimento do disposto artigo 16 da Lei Complementar Federal 101/2000. O inciso 4. Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas redutivas ou supressivas apresentada ao projeto de lei orçamentário no Poder Legislativo, bem como pela aplicação do procedimento previsto neste artigo, serão ajustados excepcionalmente por créditos adicionais, suplementares ou especial do Poder Executivo, cuja abertura fica, desde já, autorizada, logo após a publicação da lei orçamentária. Inciso 5. Ocorrendo a hipótese desse artigo, as providências que se trata do artigo 7 e 8 serão efetivadas até o dia 30 de janeiro de 2024. Artigo 28. O Poder Executivo providenciará o envio exclusivamente em meio eletrônico
à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2024. Demonstrativo com informações complementares, detalhadas e despesa do orçamento fiscal e da Seguridade Social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa. Artigo 29. Para o efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e da saúde, serão consideradas as despesas inscritas em restos a pagar de 2024 que forem pagas até 30 de novembro do ano subsequente. Artigo 30. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura do município de Jandira, 28 de abril de 2023, em regime Sato, prefeito municipal, Carlos Eduardo Piteri, secretário municipal de governo. O projeto está à disposição para discussão e apresentação de proposta por parte dos interessados. Quero aqui agradecer a presença do vereador Gilson, pastor Gilson, vereador Barion, Ronaldo Barion, vereador Moção, vereador Cebolinha, vereador Veinho e vereador Márcio Oliveira. Senhor presidente. Palavra pela ordem. Palavra pela ordem, senhor presidente. Está. Senhor presidente. Não, mas já apresentei. Gostaria aqui de deixar registrado aqui, e o secretário de Finanças, se o mesmo quer dar usar a tribuna por 5 minutos. Então, terminou da palavra. Está com a palavra o vereador José Nilton de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Eu queria pedir para o secretário de Finanças, se ele pudesse ficar de frente com a gente aqui, fica melhor para a gente estar tirando algumas dúvidas a respeito do orçamento, que nos preocupa muito, né? Eu queria que o secretário pudesse nos esclarecer, né? A gente sabe que, eu estou vendo aqui que a dívida pública consolidada, né, está apresentando aqui 118 milhões, a gente queria entender, porque a gente vê que há... parece que assim, é muito escondido, a gente não consegue enxergar claramente, né? E a respeito desses 118 milhões, e a gente vai discutir também, a gente tem uma preocupação, porque a Prefeitura Municipal, né, acabou mandando um projeto de lei para um empréstimo de 52 milhões e 700 mil, né, e isso nos preocupa, porque não teve, né, não foi previsto na diretriz do ano passado, né, essa questão de empréstimo para a cidade, e hoje a gente vemos que nós temos aqui um orçamento que está negativo, a não ser que o secretário nos explique, e também quero, se tem esses 118 milhões, né, que está aqui como dívida pública consolidada, qual né, acho que qual é a liquidez do município, e nós queremos saber, né, qual que é a liquidez, a respeito desses 118 milhões, né, e a respeito desse empréstimo de 52 milhões e 700. Bom dia a todos, senhores vereadores. Em relação aos 118 milhões, na própria mensagem de lei tem descrito lá quais são as dívidas que o município possui, né? Normalmente essas dívidas compõem precatórios, parcelamento de INSS, Previdência Municipal. Dentro da dívida está lá também o financiamento anterior, né? Que nós temos já em andamento, né? E seria essa a composição da nossa dívida. Tá, a pergunta é, assim, para a gente, eu acho que tem tudo a ver, né? Se a gente tem uma dívida de 118 milhões hoje, com os precatórios, tudo que o senhor acabou de falar, e por que a gente tem liquidez para fazer essa contratação de mais 52 milhões e 700 mil, a gente temos garantia disso, porque assim, o que nós queremos? Eu quero deixar gravado aqui, né, que nós vamos pedir a visita, né, do Tribunal de Contas na Prefeitura Municipal, porque eu acho que a nossa cidade não apresenta... Porque quando uma cidade está bem de saúde financeira, você vê a cidade caminhar, e nós não vemos a cidade caminhar, e nós estamos falando, né, a respeito de um valor negativo, que nós estamos falando de empréstimo. Outra pergunta que eu queria fazer para o senhor, a respeito também, é a respeito que nós, no ano passado,
Na diretriz passada, a gente teve 55 milhões que o governo garantia que já tinha, né? Até temos um empenho aqui, ó. Temos um empenho, né? Que eu queria que o senhor falasse para a gente a respeito. Ó. Tem um empenho aqui, ó, que está na própria. Foi vocês que empenharam, ó, 52 milhões, né? 869.449 reais. Já estava empenhado esse dinheiro. Vocês disseram lá o ano passado que já tinha esse dinheiro, estava garantido que ia fazer o hospital. Aí chegou no mês de fevereiro, na primeira ou segunda sessão, nós votamos aqui o superávit de 128 milhões. Né? Eu queria que o senhor explicasse também. E também queria que o senhor me explicasse por que foram congelados, o IPTU da nossa cidade foi congelado. Né? Isso, se eu congelo algo, se eu dou desconto para algo, se eu abro mão de receita, é porque eu estou bem de saúde financeira. Né? E há poucos dias nós votamos o Refins. Aí eu queria que o senhor explicasse, não só para mim, mas para a população que nos assiste, porque nós vamos tornar isso público. Né? Eu não sei se é o prefeito ou quem é que está fazendo tudo isso, porque, para mim, isso é uma falta de respeito com o poder público. Porque quando eu digo, ó, eu garanto que eu tenho um orçamento, 52 milhões, eu voto 128, eu votei 128 milhões de superávit. Desconto do IPTU, com muita alegria. E Refins, e agora chega aqui e fala, ó, Franklin, nós estamos sem condições, nós vamos ter que fazer um empréstimo de 52 milhões, isso é muito incoerente. Então, assim, nós estamos... Eu estou deixando abertamente, nós vamos entrar, já notificamos o Tribunal de Contas, né, para isso ser explicado para a gente, porque não dá mais, querido. A gente fomos ler, Franklin, a lei orçamentária do ano passado, você sabia que eles colocaram que tem um empréstimo internacional lá? E nós não sabíamos, porque eles maqueiam. Então, se eu quero pedir aqui, né, eu como vereador, né, eu ajudo a minha cidade, fui escolhido pelo povo para fazer esse trabalho, e queria que o senhor me explicasse. Eu queria mesmo que o prefeito me explicasse, mas ele não consegue fazer isso. Então, que o senhor possa fazer para a gente aí. Pela ordem, senhor presidente. Não, deixa o secretário ali para não fugir. Pergunta para o secretário também, já responde uma vez, senhor presidente. Não, Gil, eu queria pedir, presidente, só para a gente entender bem, porque você tem que entender que nós temos uma população lá fora querendo entender o que está acontecendo. Então, se eu perguntei e ele querer pegar as suas perguntas também, então o senhor responde pausadamente cada pergunta que eu fiz. Vereador Josenildo. Quem é o presidente que vem dirigir a palavra? É o Josenildo ou o senhor? O presidente, quem está presidindo a mesa aí? Nesse momento sou eu. Essa palavra. Mas para que a população que está nos assistindo não fique confusa, eu vou pedir para que o secretário possa responder a pergunta do vereador Josenildo. Em seguida, eu passo a palavra para o senhor. Não, tudo bem. Não Obrigado, presidente. Não é que ele não ia responder, que eu já ia embalar a pergunta, de repente ele fez as duas. Mas não tem problema. Mas, vereador Gilson, eu respeito a sua opinião. Quero aqui agradecer a presença do tem vereador problema. Frank. Pode seguir assim, para que a presidente. população que está nos assistindo não fique confusa. Nós temos que passar maior transparência para quem está nos assistindo. Não tem problema. É que eu pensei que podia fazer fazer já. Está com a palavra o secretário de Finanças. Entendi, obrigado. Tá bom? Está com a palavra o secretário de Finanças. Vamos lá, então. Em relação ao empréstimo, né, de fato, esse empréstimo aí, ele é muito fiscalizado, tá? Então, não tem nem necessidade de informar o Tribunal de Contas, porque as primeiras coisas que eles fazem numa eventual fiscalização é verificar a legalidade do empréstimo. Até porque quem autoriza o município a contratar empréstimo, né, é o STN. Se o valor do empréstimo não estiver dentro das condições do município arcar com ele, é reprovado nesse momento. Então, o empréstimo, formalmente, ele está correto. Então, tá. E eu quero que o senhor fale também a respeito dos 55 milhões que a prefeitura garantiu, né, existe até um empenho, e depois eu quero que o senhor fale a respeito dos 128 milhões que foi feito de superávit, o que foi feito com esse dinheiro, e depois eu quero que o senhor explique a respeito, né, do congelamento do IPTU, e eu quero que o senhor explique a respeito do Refins, porque, assim, o que eu quero que o senhor passe para a população? Como que vocês empenharam um valor de 52 milhões, como que vocês tiveram superávit de 128 milhões, como os senhores congelaram o IPTU, deu o desconto do Refins, agora está pedindo empréstimo. Isso que eu quero que o senhor deixe claro na Câmara, porque o povo precisa ouvir. Sim, com certeza. Como o senhor bem sabe, né, o empréstimo, né, ele tem uma destinação específica. Empréstimos são para investimento. Então, todo momento, o município está em evolução, né? A cada momento tem novas contratações, ele sofre
Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, não aumentou o piso da enfermagem, não teve aumento de funcionários, isso é um ajuste de caixa. Por que a gente pega empréstimo para o hospital? O hospital está empenhado, de fato, né? Então, o senhor aprovou a lei de suplementação lá mesmo, né? Então, ele está empenhado. O que acontece? Se, porventura, aprovado o empréstimo, né, nós direcionamos como fluxo de caixa a construção do hospital, porque é um local onde que se pode fazer empréstimo. Eu não posso contratar empréstimo, por exemplo, para arcar despesa corrente. Tá? É por conta disso que está direcionando para o hospital, que é onde tem uma parte de investimento. Tá? Em relação ao refis, né, o governo achou por bem, né, dentro do endividamento que tem aqui a população, né, dar mais uma oportunidade, né, para a população colocar em ordem as suas questões fiscais. Qual outro assunto? Tá. Não, tá bom. E, a respeito do IPTU? Então, pela lógica, nós perdemos 5 milhões por ano. Tá? Acho que é mais ou menos isso, 5 milhões. Nós perdemos 15 milhões, né, de arrecadação nesses últimos 3 anos, e creio que o ano que vem também ele vai fazer. E, assim, nós bem sabemos que, né, ele tinha que ter feito o estudo da planta genérica já também. Então, ele vai responder por essa questão, porque já era para ter feito que é o reajuste, e não está sendo feito. Então, assim, eu queria perguntar, como é que eu perco 15 milhões, né, de IPTU, né, de arrecadação do IPTU, porque eu quero passar para o povo que eu estou sendo um bom prefeito. Você não acha que isso é enganar o povo? Você abrir mão de uma receita, você ter 128 milhões e não saber aplicar, você pegar todos esses valores e hoje a prefeitura, não o senhor, mas a prefeitura hoje querer um empréstimo, sendo que está abrindo mão de receita. Então, assim, ou eu sou muito leigo na situação, ou o Tribunal de Contas, né, também não é verdade? Porque, pô, se você está dando, se você está oferecendo desconto, isenção, congelamento, se está entrando dinheiro, 128 milhões de superávit, nós não sabemos para onde foi esse dinheiro, que está aumentando. Não, a prefeitura ela é linear, vai aumentando funcionário, vai aumentando receita também. Todo ano aumenta a receita um pouco. E o que a gente vê, Valdinei, é uma falta de controle. Entendeu? A gente vê uma falta de controle, não talvez sua, mas talvez do governo. Você que é o financeiro, você é o administrador. E se você, eu creio, tomara que você não saia dessa prefeitura com alguns processos, porque eu acho que não vai ser difícil, não, porque da maneira que está sendo feito, para quem tem visão de administração... Vereador. Então, não, só quero pedir que ele responda para mim a respeito do IPTU. Nós perdemos 15 milhões. Creio eu, que é mais ou menos essa margem, ou se é menos, ou se é mais, mas nós perdemos na questão do congelamento, e o Refins está... a gente deu desconto, né? É que nem aquela tal história. Eu só vou facilitar a vida das pessoas se for com coerência, né? Quando ele faz isso, né, agora ele está pedindo um empréstimo, vai faltar remédio. E outra coisa que eu queria também que o senhor explicasse, né, como que se constrói um hospital pedindo empréstimo? Fala para mim. Não pode continuar. Bom, empréstimo é justamente para investimento, né? Nós não contratamos empréstimo de novo para custeio, tá? Em relação ao congelamento do IPTU, é uma plataforma de política, né, de governo, né? Foi uma proposta que a população aprovou, tá? Eu entendo dessa forma, né? E o governo eleito ele tem que fazer o trabalho possível para poder cumprir o que a população deu, como o que o prefeito prometeu, né? Em relação ao hospital, eu vejo da mesma maneira, né? Então, vamos imaginar que nós, você, por exemplo, não fizéssemos o hospital, tá? Mas a população, vejo eu, que ela comprou, de certa forma, pelo voto, né, esse projeto. E o governo atual ele tem que cumprir as propostas que o povo colocou como, né, plausível para ele, né? Então, o governo atual, eu vejo que ele tem que buscar fontes para poder cumprir a proposta colocada, né, para a população. Como o senhor, um dia, for candidato a prefeito, eu acho que tem que cumprir as promessas que foram feitas. Nós, como técnicos, possivelmente não faríamos isso. Tá? Possivelmente, porque nós temos uma visão mais restrita, né? Mas, enquanto o que a população espera? Serviços. Né? E Entendi. Nós, como técnicos, temos que dar condições de realizar essas propostas. Tá, só para finalizar, vereadores, aí vou abrir para todo mundo. O queria vereador José Nilton, para concluir sua... Tá bom, obrigado. Então, Deus abençoe, presidente. Para o senhor ver, é isso que eu queria ouvir do senhor, né, em responsabilidade do executivo. Né, para quem sabe ler, um PING é uma letra.
O senhor sabe, o senhor acabou de falar. O que o senhor acabou de falar, para quem entende, né, entende que assim, não é a questão dos técnicos, é o prefeito que quer. Então, quando se fala de irresponsabilidade, o que ele está fazendo é irresponsável e vai afundar a nossa cidade. Nós sabemos disso. E eu quero aqui, né, pedir, né, ao senhor que o senhor possa sair de lá sem processo, porque eu tenho o maior respeito pelo trabalho do senhor, sei quem o senhor é, a gente sempre acompanhou nesses 7 anos, tive sempre um grande respeito, mas nós vemos hoje que parece que o negócio perdeu o controle. Então, aqui, passar a palavra... realmente, tem algumas palavras do vereador Zenilton, até quero concordar, e também sei que, se ele tiver, né, o prefeito estiver fazendo alguma coisa que não seja certo, com certeza ele irá responder lá na frente. Como muitos já responderam e alguns estão respondendo. Está com a palavra o vereador Gilson Rodrigues de Souza. Bom dia, senhor presidente, Cícero, os amigos vereadores. Obrigado, Claudinei, pela presença de vir aqui. Secretário de Finanças, né, que tem a saúde financeira da cidade. Mais do que as minhas opiniões políticas, a reunião aqui é técnica para a gente poder entender o que é as diretrizes, que é o que está aqui, inclusive, a diretriz. O que está discutindo aqui é as diretrizes para 2024. É isso que está aqui, hoje essa audiência é para isso. Mas para consolidar essa minha pergunta, porque essa audiência aqui vai esclarecer a mentalidade de todos os vereadores que estão aqui. Porque se na terça-feira nós estivermos aqui falando a mesma coisa, eu vou ter que lembrar a reunião aqui de quem está aqui hoje. Porque todo mundo que está aqui hoje vai ter que sair esclarecido das dúvidas, não das vontades, não do que eu quero. Do que eu quero, eu preciso ser prefeito primeiro. E como vereador, eu tenho que fiscalizar, e esse colegiado está o fazendo. Então, a pergunta aqui é técnica. Nós falamos aqui de 128 mil de superávit que nós aprovamos nessa casa, todos os vereadores votou. Eu vi que o senhor explicou, mas provavelmente vai ter que explicar ainda para alguém que não consegue, mas 2, 3 vezes ainda, porque eu já falei, pode subir na Secretaria de Finanças, os livros são abertos, porque quando fala assim, cadê o dinheiro, dá a impressão que não está acontecendo nada e o dinheiro também não está lá. E quando você dá uma volta no município, você vê as coisas acontecendo, tanto as obras quanto as referências dos funcionários. Quer dizer, aqui, quando falo nós, aprovado pela Câmara e o governo, fizemos mais de 12 referências que 2 décadas não se mexia. Então, tudo vai o dinheiro. E o dinheiro que está previsto aqui é um dinheiro fácil de fiscalizar. Em vez de eu fazer um pré-julgamento, cadê o dinheiro, jogando as luzes, é mais fácil eu saber aonde ele foi aplicado e trazer essa resposta a contento. Então, a pergunta é, vou explicar de novo, aonde está aplicado o superávit? Quando fala aqui de uma dívida de 118 menos, que é a dívida consolidada, né? E a gente sabe que a dívida consolidada são heranças que a prefeitura está pagando. Até porque a prefeitura, o prefeito, no caso, não faz nada para ele. A cidade nunca vai ficar endividada, nunca vai deixar de ter dívida. Nós temos dívida aqui desde Oswaldo São Martino, desde o primeiro prefeito. Um faz, o outro vem e termina. Um vai, o outro vem e termina. Se a gente for dar um exemplo recente do governo passado, eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque o governo passado ele fez 2 escolas, 3 escolas. Dimas Jordão, reforma do Dimas Jordão, uma escola no Gabriela, uma escola no Fátima. E a construção da prefeitura. E não terminou, porque não dá tempo mesmo. Quem termina? É outro governo que chega. Então, assim, e esse governo também vai passar, o outro virá, amanhã eu vou ser prefeito e vou continuar a obra. Então, quando a gente prevê esses orçamentos, seja ele empréstimo, seja ele para a obra, eu não posso ser leviano e falar, cadê o dinheiro? Tem que ir em loco. Então, a pergunta tem que ser técnica e não política. E a última pergunta, senhor presidente, que eu quero dizer, está se falando muito do empréstimo, a gente tem que tomar cuidado nas informações. Eu, como responsável das informações, eu preciso saber, empréstimo pode ser feito? Pode. Todo governo fez empréstimo. Pode ser feito? Pode. Tem que ter destino? É obrigado a ter destino. Destino é para a construção do hospital. Ah, mas não estava previsto o hospital? Tá, e continua lá. Só que nós estamos falando de um custeio, estamos falando das referências que foram mudadas, estamos falando das outras obras que vai acontecer, do 13º que vai chegar, da saúde da cidade. Então, dá a impressão que nós todos, os vereadores, não estamos entendendo que empréstimo é natural para qualquer coisa. E que se o empréstimo fosse errado, nem aprovaria seria. Até porque a Câmara também, para concluir a pergunta, está autorizando para que possa pegar o empréstimo. Depois, todos os órgãos fiscalizadores também vai fiscalizar. Vai fiscalizar se pode, se tem saúde financeira para pagar, como que vai pagar, qual que é a receita da previsão da receita.
Então, não é um empréstimo, ela levantei o braço na frente do banco, você me dá aí 50 mil reais. Não, não é desse jeito. Não fica muito ruim quando faz isso. E é direcionado para aquilo que foi proposto. Se nós não tivéssemos, quando eu falo nós, o governo, e aí todos nós somos governo. Se a gente não estivesse fazendo isso, nós estaríamos cobrando aqui que o prefeito também não tinha feito hospital, como todo mundo prometeu. Então, assim, o prefeito ele prometeu o hospital, tem que dar viabilidade para o hospital, tem que arrumar o dinheiro para o hospital, seja por empréstimo, seja do Tesouro Próprio, tem que viabilizar. Então, o empréstimo é legal? Isso eu queria que você respondesse. O empréstimo é legal? O empréstimo é fiscalizado? Porque você está falando assim, por que eu vou pegar empréstimo, sendo que eu congelei o Refins e o IPTU? Todo mundo sabe da pandemia que passou, deu um fôlego financeiro para as pessoas, e eu queria que você falasse, sim, da saúde financeira. Eu acho que a melhor resposta é como está a saúde financeira do município. Isso é a resposta mais clara que tem que fazer. Porque senão dá a impressão que que todos os outros vereadores estão sendo leviano, está dando um cheque em branco para as pessoas sem estar cobrando. Vereador. E não é dessa questão. Então, a pergunta é, para concluir, senhor presidente, não fica só um monólogo aqui, né? É assim, queria que você falasse se é legal o empréstimo, a dívida líquida, o que é, o superávit que você já explicou que está investido nas obras, o refins o senhor já falou, e a necessidade da explicação do empréstimo o empréstimo, eu vou chamar, para ficar mais fácil para a população entender, empréstimo carimbado. Ele não tem outro destino, senão para a construção. Pela ordem, presidente. Ordem, o vereador Frank Venâncio. Presidente, eu queria dizer que o vereador Gilson não fez uma pergunta, ele fez a afirmação, ele mesmo perguntou, ele mesmo respondeu. Acho que não ficou nenhuma resposta para o Claudinei. Eu gostaria de fazer uma pergunta de fato, que fosse uma pergunta de verdade, para poder esclarecer, porque tudo que ele falou ali, ele já esclareceu. O município pode fazer um empréstimo? Pode. Cara, eu acho que ficou meio vago. Ele mesmo perguntou, ele mesmo respondeu, e ele quis dizer que nós que estamos aqui, parece que a gente não entende de nada. Ele entende tudo, eu não sei de nada, os outros vereadores não sabem nada. Não. Vereador, para que a gente possa conduzir essa sessão, depois, sabendo que essa sessão está sendo gravada, então todos estão a par do que está acontecendo, eu gostaria para que a gente possa conduzir essa sessão na melhor tranquilidade possível. Como nós estamos em discussão e apresentação de proposta, uma discussão é válida, qualquer um pode discutir. Quando for perguntado ao secretário que está aqui, eu gostaria que o secretário respondesse para que ficasse bem esclarecido para a população que está nos assistindo e os que estão aqui presentes. Portanto, nesse momento, eu irei passar para o secretário dar a sua resposta para o vereador e para a plateia, para os ouvintes que estão nos assistindo, e, em seguida, eu passo a palavra para o vereador Frank. Então, vamos voltar em relação ao empréstimo. Tá. O município pode contratar empréstimo? Pode, desde que atendendo o que dispõe a Constituição. Tá? Então, o município ele tem um limite de tomar crédito. Tá? Como eu falei anteriormente, o STN ele não vai liberar um empréstimo que não tenha uma destinação específica e que o município não tenha como arcar com esse empréstimo. Tá? Quem autoriza empréstimo é a Casa Legislativa, né? Essa casa, como anteriormente já foi aprovado um empréstimo também. Então, em relação ao empréstimo, a formalidade deve ser seguida, e por conta disso que o Executivo está pedindo autorização para a contratação de empréstimo. Tá. O empréstimo vai ajudar no fluxo de caixa? Com certeza. Tá. Então, porque o hospital já está contratado, tá? Essa nova receita vai dar um fluxo maior para o Executivo, né, realizar outras ações. Acho que em relação ao empréstimo seria isso. Mais outra pergunta que você tinha feito? Saúde financeira do município. Então, hoje nós não temos nenhum problema de financeiro com o município. Né? Folha. Tudo isso, folha em ordem, pagamento de fornecedores em dia. Tá? Então, fazia um tempo já que o município não estava nessa situação. É claro, para a realização de novas ações, precisa de novos recursos. É por isso que o Executivo está indo atrás dessa fonte. Antes de passar a palavra para o vereador Frank, eu gostaria de uma pergunta também. No projeto, marca o nome de um banco. Por que tem que ser... por que banco específico?
Por que não pode ser Caixa Econômica, Banco do Brasil ou lá? O que tenha um juros menor. Porque lá tá, eu não me engano, está discriminado o nome de um banco. O Banco de Brasília. Por que tem que ser o Banco de Brasília? O senhor poderia me informar isso? Presidente, desculpa. Pois não. Um debate, né? Essa observação, é só porque eu lembrei agora, você falou. Eu já tinha feito essa observação, mesmo fazendo o senhor. A casa pode confirmar isso. Eu fiz uma emenda para abrir para outros bancos também. Ah, tá. Mas... Claro, tem banco privado que não faz isso. É o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco de Brasília. Só para dizer, presidente, que tem na casa já uma emenda da minha autoria para ter mais banco, viu? Mas eu gostaria de... O senhor não é muito técnico, o senhor viu o técnico. Não, de fato, quando a gente vai para o mercado, a gente procura qual que é o banco que oferece mais facilidade para contratar o empréstimo. Tá? No caso, esse banco ele estava mais próximo assim, na questão de taxa, né? Mas, inclusive, a sugestão de colocar outro banco, né? Eu que sugeri ao líder que fizesse uma emenda e colocasse tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica. E, de repente, a gente consegue ainda, com essa autorização, né, uma taxa de juros menor. Tá? E também taxas administrativas menor. Então, tá bom. Está com a palavra o vereador Frank Venâncio da Silva Neto. Presidente, bom dia, nobres vereadores, plateia aqui presente, pessoas que nos assistem pela TV Jandira, pela internet. Bom, presidente, a minha preocupação é no seguinte caso. Claudinei já está no município já como secretário, né, ou não, às vezes ocupando outros cargos aí, né, mas uma pessoa de extrema competência, um técnico aí, né, de um extremo profissionalismo. É um cara que eu admiro muito e respeito, sabe? E sei das dificuldades que ele acabou de relatar para a gente, inclusive do governo, que, na verdade, não é uma vontade do técnico, que pelos técnicos isso não aconteceria, em si é uma vontade política, de um compromisso político que foi firmado lá atrás, mas, em nenhum momento, as pessoas se debruçaram sobre as contas do município, sobre os números, para ver a possibilidade. E essa é a minha preocupação, secretário, sobre a possibilidade. O porquê? O orçamento de 2021... ele foi votado em 2020, era um orçamento do Paulo Baruf, ex-prefeito da cidade. Claro que o prefeito não pôde fazer nada em 2021. O orçamento de 2022 já era do prefeito atual, Dr. Sato. E lá não estava prevista a construção do hospital ainda, né? Não sei por qual motivo ele não colocou no orçamento de 22 e colocou no de 23. E aí nós tínhamos o dinheiro, porque na minha visão, ele foi poupando. Né, junto com o secretário, fizeram todo um estudo e falou, vamos enxugar as contas e vamos economizar o dinheiro para poder construir o hospital. Em 2022, veio para essa casa o projeto onde lá contemplaria o hospital e nós reservamos uma quantia de 55 milhões. E aí, hoje chega aqui e falam assim para mim, né? Olha, mas a gente deu aumento para o funcionário, mas também estava previsto. Isso também estava previsto. O que não estava previsto foram aqueles aumentos que deram ao governo federal. Tivemos, sim, algumas coisas que não estavam previstas, tudo bem, concordo, mas o município também ele tem que ter um fôlego financeiro e pensar que ele não pode trabalhar para fechar a conta. Falar, olha, eu vou guardar 55, mas se eu gastar 56, eu não tenho. Ele tem que ter. O município ele trabalha para isso, ele tem que ter um caixa. E o senhor, com muita inteligência, sempre trabalhou assim, eu sei disso. Né? Quando o senhor fala que hoje a saúde financeira do município está em dia, não é por conta desse governo, é por conta do governo passado, que deixou a saúde financeira em dia, pagando fornecedor em dia, né? Pagando funcionário em dia, o senhor sabe muito bem disso, e eu não vou dizer nem do governo passado, do governo retrasado. Então já vamos colocar que é uma década já que nós estamos pagando em dia no município. Porque o prefeito G, todo mundo fala que foi o pior prefeito que já teve em Jandira. Eu não posso discordar ou não da opinião alheia, mas uma coisa que pelo menos ele fez para o município foi colocar a saúde financeira do município em dia e o senhor participou disso. Se eu estiver equivocado, o senhor pode me corrigir. O senhor participou disso. E aí, qual que é a minha preocupação? A gente foi lá, economizou dinheiro, uma obra que era para ter começado em 22, começou em 23. Como o nosso líder falou aqui, olha, anda pelo município. Você vai ver onde está indo o dinheiro. Vai em loco. Eu vou em loco. As obras não estão saindo do papel, vereador. O senhor precisa visitar em loco. Acho que o senhor não está indo em loco. Porque o senhor vai lá na creche do Brotinho, que tem 1 ano de obra, está na alicerce ainda. Tá?
Inclusive, ficou vários meses parado, porque eu olho todo dia para aquela obra que é no fundo da minha casa. Vereador. Aqui lá, se colocar uma tartaruga, presidente, eu estou falando sobre as obras. Tá, mas nós estamos aqui sobre Mas a é discussão do projeto. só para esclarecer sobre o município, né, o que está acontecendo no município, porque se a gente colocar tartaruga para trabalhar aqui, talvez as tartarugas consigam acabar as obras mais rápido. Então, a minha preocupação é o quê? Hoje nós tínhamos o dinheiro, já não temos mais. Temos que fazer um empréstimo para poder concluir uma obra na cidade. Uma obra que era o carro-chefe do prefeito, que ele prometeu para o povo, um sonho para o povo. E qual que é o meu medo, meu líder e meu secretário? Que eu acho que é uma resposta que cabe aos dois, porque o líder, ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, ele sabe de tudo, a gente não sabe de nada, então é importante que ele também participe dessa resposta. A minha pergunta é, hoje a gente não tem mais o dinheiro para construir o hospital, a gente depende desse empréstimo, certo? Agora eu te pergunto, e se tiver que fazer aditivo? E depois, como que a gente vai fazer para a gente poder equipar o hospital? É outro empréstimo para poder equipar? É isso que o senhor está querendo me dizer, então? Porque hoje não tem dinheiro para construir. Amanhã nós não temos dinheiro para equipar o hospital, porque tem todos os equipamentos, que é muito caro, viu? Diga-se, muito caro. Tá? Não é barato. Aos moldes do estão fazendo, outra pergunta que eu vou fazer para o meu secretário. Como que nós vamos custear aquele hospital? Porque se a gente não vai poder fechar a UPA. Né? Porque ou a gente entrega a UPA, o governo do federal não vai receber a UPA de volta. E não vai manter uma UPA aberta. Isso é do município. O governo federal não custeia nada aí. Ele tem um repasse do SUS, que é normal, que ele vai repassar também para o hospital. Então, assim, até quando nós vamos enganar o povo? Porque a gente não consegue. A gente tentou falar o seguinte, vamos construir um hospital, o dinheiro já está na conta, agora o dinheiro já não está mais. Porque nós tivemos que distribuir para as outras obras. Não, poxa, nós temos que ter um foco. Nós temos que ser determinado. Eu posso fazer aquilo que a minha mão alcança. Eu posso abraçar até onde meu braço alcança. Não adianta eu querer abraçar todos os vereadores que eu não consigo. Agora, se eu quiser abraçar um, eu consigo. Então, a minha preocupação é por quê? Porque é o dinheiro público, é o dinheiro do povo. É como a gente diz, a gente dá desconto de IPTU, ótimo, legal, congelamento, sensacional. Parabéns para o prefeito, o povo agradece. Nós fazemos o refis, o povo agradece também, porque a gente precisa saldar as nossas dívidas. E quando a gente faz o refis, a gente também prevê um dinheiro que vai entrar em caixa. A gente prevê que nós vamos ter um dinheiro a mais para investimento, porque as pessoas vão saldar as suas dívidas que não estavam saldando. Vereador, sua pergunta, por favor. Né? Então, eu queria te perguntar como que vai ficar essa questão para o futuro. Eu quero entender futuro. Né? Hoje nós estamos discutindo o presente, que é muito importante, mas como que nós vamos custear aí os equipamentos, como que nós vamos manter esse hospital, quando que vai ser inaugurado, por exemplo, porque nesse mandato não é inaugurado, a gente sabe muito bem disso. Isso está claro para todo mundo, que só vai, inclusive o líder já até falou, que a gente começa nesse mandato para entregar no próximo. Ele já deixou claro isso aí. Então, nesse mandato não entrega. O senhor poderia me responder, por favor? Só um minutinho, eu não falei nada disso que o senhor afirmou, não. O senhor estava falando bem até agora. Aí o senhor já colocou para na minha boca. Mas se não entregar nesse mandato, entregar no outro, a obra não é do Sato, não é minha, não é sua. Uma hora vai ser entregue e a população agradece. Tá bom, deixa o secretário responder, por favor. Bom, em relação à obra, ela tem um cronograma de execução, né? Então, tá previsto já o custeio do hospital. Então, é claro que dentro do governo, o próximo governo que assumir, ou esse mesmo governo, né, ele vai ter que fazer os ajustes necessários para poder custear o hospital. Tá? Então, tem as medidas técnicas que estão sendo adotadas para que mantenha esse equilíbrio. Tá? Então, como foi construída uma UPA anteriormente, também não tinha UPA. Tá? Então, o discurso era o mesmo. Né? Não vai dar para custear a UPA. Está custeando a UPA. Né? Creio eu que não vai manter uma UPA em um hospital, não teria sentido. Né? Mas aí é uma questão técnica, teria que ver com a área de saúde. Secretário, o senhor não respondeu para mim a respeito de como nós vamos equipar o hospital, tá? E o que o senhor disse para a gente aqui, o senhor também está afirmando que quem vai ter que se preocupar com isso é o próximo governo, porque nesse governo já não termina a obra, a gente não vai equipar e a gente não vai funcionar. O senhor falou, quem tem que se preocupar para manter, como vai manter o hospital, como ele vai funcionar, é o próximo governo. Senhores vereadores, se eu ser bem claro aqui,
a nossa discussão aqui, está entrando sobre o hospital de 52 milhões, que isso aí é lá para a comissão que nós vamos ter de finanças. Sobre as nossas diretrizes aqui, nós precisamos falar a respeito que está no... Não está. Não está na diretriz. Portanto, não está dos 52 milhões que vocês estão dizendo, não está. Então, a gente, para que a gente possa conduzir, depois o secretário vai estar à disposição lá na reunião de finanças. Não, senhor presidente, senhor vereador, deixa eu te falar para você. Nós temos que conduzir o que está na pauta. O restante, o que é das finanças, a gente tem que discutir lá na reunião das finanças. Sempre foi gravado? Pela ordem, presidente. Nunca foi gravado, né? O que seria bom mesmo, eu acho que Essa seria... palavra pela ordem, presidente. Destaca a palavra pela ordem o vereador Frank Venâncio. Presidente, eu gostaria da compreensão do senhor presidente para que a gente pudesse aproveitar a presença do secretário para que pudesse esclarecer para o povo. É uma oportunidade para o povo ver um técnico falar, não um candidato, e sim um técnico. Porque é muito fácil o povo ouvir um candidato prometendo na rua. Mas quando ele ouve um técnico, ele tem mais segurança. E para a gente seria importante a opinião do técnico sobre essas questões, porque assim, ele está tendo até dificuldade de responder, a gente está vendo aqui, porque ele não, é difícil para ele dizer como que vai ser pago no futuro. Ele tá planejando o presente, ele está fazendo aquilo que pediram para ele. Agora, no futuro, a Deus pertence. Se a gente vai conseguir funcionar, a Deus pertence. Eu até concordo com você. Realmente, ele é técnico. Tem muitas coisas que vocês estão perguntando aí, vocês têm que perguntar para o prefeito. Porque a parte técnica dele, porque ele é técnico. Ele é técnico, ele vai responder sobre a parte técnica da secretaria. Presidente. A política cabe ao prefeito muitas dessas perguntas suas. Eu não quero ser radical, eu acho que o momento da discussão está bem, está sendo bem conduzida. Eu acho que o senhor Claudinei, o nosso secretário de Finanças, está conduzindo bem, mas nós temos que ir pela pauta e da reunião. Há muitas coisas que estão dizendo aqui, nós vamos discutir lá na finanças. Mas é diretrizes, presidente. Está na diretrizes, presidente. É só o senhor olhar na parte da saúde, presidente. Entra lá na parte milhões reservado aqui para o hospital. Eu estou discutindo as diretrizes na parte da saúde. A diretrizes, ela passa por todas as secretarias. Eu quero dizer que o secretário está sendo até, está sendo até nos ajudando, estando aqui, porque ele não foi convocado para essa. Ele está sendo bem cordial. Sim. Não, ele foi convocado ontem. A gente convocado. Foi convocado para a diretriz, foi convocado. Presidente, foi convocado para os dois, presidente. Não, nós convocamos ele ontem. Para os dois. Senhores, para que a gente possa conduzir, estou recebendo aqui a... Só que aqui é diretriz primeiro, o que vocês querem saber na outra reunião. Mas ele foi convocado para os dois, ô líder. Tudo bem, mas nós estamos na primeira reunião ainda. Então eu não posso saber? Senhores, vai saber na diretrizes, meu amigo. reunião que vem. Você desaprendeu? É diretrizes. Não, senhores vereadores. Ainda, o senhor está começando agora. Senhor Frank, eu estou aqui há algum tempo. Senhor Gilson, Para quem que eu falo, presidente? eu vou mandar cortar o microfone dos dois, deixa eu ser bem claro aqui. Estou recebendo aqui da secretaria que realmente o senhor Claudinei foi convocado. Portanto, ele está respondendo. Tem mais alguma pergunta? Sim, presidente. Ele não respondeu as minhas perguntas sobre a questão do empréstimo do hospital, dos equipamentos, como que vai ser feito para a gente poder equipar o hospital, né? Ué, mas está lá, é diretriz, eu tenho que perguntar. Tá aqui, tem 27 milhões aqui. A gente precisa ver, presidente, senhores vereadores, se é o senhor ou se é o Gilson. Senhor vereadores, está agora para que possa dar o seu pronunciamento sobre a pergunta do senhor Frank, o nosso secretário. Bom que põe na rede social. Bom, os vereadores, gostaria que os senhores se comportassem, Senhores, eu entendo que de fato é importante sim as perguntas, tá? Então nós estamos aqui realmente para tentar, né, esclarecer, né, o ponto que nos cabe, né? Em relação ao equipar o hospital, né? O senhor sabe que o governo, tanto o governo como os senhores mesmo vão atrás de emendas, né?
Então, o governo está indo atrás de emenda para poder equipar o hospital. Esse empréstimo, de fato, vai ajudar também a equipar o hospital. Tá? Então, é para isso que é o pedido. Isso quer dizer que é pauta, né? Pela ordem, senhor Não presidente. É pauta. Não é. Pela ordem, Tá aqui, Está- ó. O hospital está aqui, ó. Senhor Não, mas presidente, aí- pela aí- ordem. Aí Não, tá. o secretário está aí, está na pauta. Só para concluir, em relação à construção do hospital. Pessoal, está nesse momento dando o pronunciamento e a palavra o secretário de Finanças. Por Então, para favor. concluir a questão do hospital, os senhores vão ver que todas as peças orçamentárias que foram enviadas para essa casa tinham a previsão de construção do hospital. Porque é questão de fluxo de caixa, nós temos que prever pelo menos a parte que está planejada, né, da construção. Tá? A peça orçamentária é uma peça de planejamento. Tá? Está apontado, pode ser que não realize, pode ser que a gente, no andar da obra, não se execute toda essa quantidade, né, todo esse valor empenhado. Por quê? É por medição. Tá? Então, se os senhores verem, né, eu creio que os senhores acompanhem os orçamentos anteriores, o hospital consta desde a primeira peça orçamentária. Tá? A previsão de empréstimos, se os senhores se atentarem lá às peças orçamentárias, os senhores vão ver que está previsto financiamento lá também. Tá? Qual a dificuldade? Como nós marcamos uma reunião posterior a essa, né, vai ficar mais fácil demonstrar, né, para os senhores lá aonde que está constando os empréstimos. Tá? Então, porque aqui vai ficar mais discutindo se está, não está. Né? Então, tem coisas que, de fato, eu não vou conseguir responder, que é questão realmente de planejamento, mais a questão de execução. Né? Na questão financeira seria isso daí. Questão de ordem, senhor presidente. Só para... Está com a palavra de questão de ordem o vereador Josenildo Ribeiro de Freitas. Presidente, Depois passo a palavra ao senhor. só para entender, que assim, parece que a gente... Está aqui o Diretrizes. O Diretrizes está falando de 27 milhões para o hospital. E quando se fala, querido, mas para construir o hospital vai precisar do empréstimo. Pelo amor de Deus. Acabou de falar o secretário aqui agora que vai ter que utilizar do dinheiro do empréstimo para ajudar na construção e não tem nada a ver? Mas Você tem... Ô, Gilson, qual que é o Mas problema você do quer saber? povo ficar sabendo? Qual Não. que é o problema da Vereador, discussão? Eu só quero, Vereadores, só para te Qual que é ajudar. não, responde para a população. Qual que é o problema que você não quer deixar discutir o empréstimo de 52 milhões? Explica para o povo aí. Opa, Presidente, pela ordem. Não, presidente. pela ordem. Deixa eu Presidente, explicar, presidente, não. presidente. Peço palavra pela ordem. Não, presidente, pela Senhores, ordem. Foi citado aqui, presidente. Senhores, Presidente, o povo... Você vai, posso falar? Posso falar? Não, fica aí. Você quer ouvir? Ó, fica aí para você ouvir. O povo tem que saber, vai saber, mas com coerência. Não, pode fazer reunião o que você quiser, por coerência, tá? Por coerência. Vai saber por coerência. Presidente, o microfone está ruim aqui, presidente. Presidente, pela ordem. Mandou presidente. cortar nada. Presidente, pela ordem. Estou com a palavra, presidente. Estou com a palavra, presidente. senhores vereadores, Estou com a palavra. Só para responder aqui, presidente. gostaria de deixar bem claro a vocês aqui que essa sessão está sendo gravada. Vocês têm que respeitar essa casa, essa presidência e as pessoas que estão nos assistindo. Por gentileza e por favor, se comporte e faça a Perfeito. pergunta conforme está na nossa proposta aqui de audiência pública. Por favor. Tá bom, só para responder o vereador, muito pelo contrário, vereador. Por isso que eu já faço vereador no seu bairro, justamente para explicar a população. Eu tenho 300 pessoas por dia. E todo dia eu tenho falado dessa resposta, senhor presidente. Então, viu, Josenildo? Vem. Olha, Vem. o vereador Deixa eu Gilson, só concluir, por favor. presidente. Deixa eu concluir. Não venha falar. Ele fez uma pergunta Vamos aqui, falar sobre a presidente. audiência pública, sobre o projeto de lei. Não vamos falar sobre discussão, sobre o seu projeto lá fora. Só para responder o que aqui, o senhor presidente. faça. Presidente, ele falou que eu não quero que a população saiba. Então, estou respondendo para o senhor em bom e alto tom. Deve, é dinheiro público, meu e seu. Então, nós estamos explicando e eu tenho Está com a palavra. explicado constantemente. Então, não seja aliviando na palavra, vereador. Está com a palavra, Só pela vereador ordem, Frank. rapidinho. Pela ordem, rapidinho. Pedir pela ordem, senhor Rápida, presidente. Eu vou passar a palavra para o vereador Fábio Camilo dos Santos, que ainda não fez a sua pergunta. Senhor presidente, população que nos assiste, um bom dia. Senhor presidente, desculpa pelo atraso aí, estava atendendo um morador lá no UPA por falta de acolhimento, estava lá. Senhor presidente, a gente queria saber do nobre aí, Claudinei, nosso amigo aí, se tem possibilidade, essa questão desse empréstimo aí, seu Claudinei, esse tem 27 milhões, aí eu li ali. Tem possibilidade a gente fazer o Tribunal de Contas e o Ministério Público acompanhar essa verba centavos por centavos,
para a gente poder amarrar, porque a gente precisa de um hospital, porque a população de Jandira está cansada. Teve um que falou que ia dormir em Brasília, não trouxe hospital. O outro preferiu fazer um velório do que um hospital. E eu sou do Partido dos Trabalhadores. A população me cobra diariamente querendo um hospital. E eu estou empenhado para poder fazer a cobrança. Fazer para onde vai, centavos por centavos, blocos por blocos. A gente precisa saber. Eu queria saber do senhor se a gente consegue fazer uma ata aí para deixar amarrado o Tribunal de Contas, o Ministério Público, para poder ver se centavos por centavos a gente acompanha esse valor aí. Senhor presidente, fico por aqui. Um bom dia. Senhor vereador, isso aí nós vamos pôr lá mas, não, isso a proposta do senhor é muito boa, porque nós temos que fechar a Câmara Municipal e a promotoria para que possa também fiscalizar. Questão de ordem, senhor presidente. Está com a palavra questão de ordem, vereador Márcio de Oliveira. Senhor presidente, é uma discussão importante aqui, independente de posição ou oposição, é legal a gente ver que os vereadores todos estão preocupados, porque é que nem o Frank falou, o Veinho, o Beteira, os vereadores, é dinheiro público, né? Então, o dinheiro pertence à população. E mesmo que for pego, né, esse empréstimo, fazendo o hospital, atendendo o povo, eu tenho certeza que até quem está fiscalizando, que é nosso papel esse, nós iremos ficar felizes, porque amanhã nós mesmos poderemos estar utilizando esse hospital. Então, a discussão aqui, a gente vê que é uma discussão saudável, né, junto com o secretário, porque todos estão empenhados, uns querendo que, né, faça logo esse empréstimo para sair logo esse hospital, e outros querendo fiscalizar a fundo, porque realmente sabe que o município depois vai pagar, né, por isso, a população vai pagar por isso, e nós estamos fazendo o nosso papel aqui. Em relação à pergunta que o Frank falou aqui, em relação a custear dentro do hospital, não é só a construção, existem equipamentos caros lá dentro, né, tomografia, ressonância. No dia da inauguração lá, da pedra fundamental que colocaram, teve um assessor, se eu não me engano, né, moção, do Gilmaci, o próprio Gilmaci, ele afirmou que vai mandar uma emenda de R$2 milhões para a compra da ressonância, da tomografia, do equipamento. Então, parece, né, que já tem deputados aí que já estão preocupados, e assim que tiver pronto o hospital, está colocando esses equipamentos, que vai ser, um sonho para Jandira, né? Ter um equipamento desse aqui dentro do hospital para a nossa cidade. E também, o deputado Bruno Lima mandou R$900 mil aqui para a saúde também, para custeio de manutenção, de compras de... Está aqui, ó. De compras de equipamentos também. O dinheiro já está em questão de cair na conta da prefeitura, o Claudinei também já está sabendo desse dinheiro. Também, então, se cair todo esse recurso, são R$2.900.000 para a cidade de Jandira, para poder comprar equipamentos para dentro do hospital. Então, se for para pedir para mim, perguntar para mim, Márcio, vereador, você vota a favor do empréstimo? Se for sair realmente, né, como estamos vendo a obra lá, se for para sair do hospital e a população de Jandira ser atendida pelo seu hospital, pô, tranquilo. Só que assim, nós estamos autorizando. O responsável por esse empréstimo não somos nós, vereadores. Quem vai fiscalizar somos nós, Tribunal de Contas, Ministério Público, e se usar dinheiro, de fato dinheiro, e fizer a obra acontecer, beleza. Se não fizer, quem vai pagar é quem executou, quem usou o dinheiro, tá? Mas eu fico feliz, tá? De verdade, ter vereadores aqui preocupados com o dinheiro público. Fico aqui, senhor presidente. Está com a palavra que já pediu para mim o vereador Frank Venâncio da Silva Neto. Presidente, primeiramente eu quero dizer e parabenizar os nobres vereadores pelo respeito pela fala dos nobres, né? Porque está sendo gravado, está todo mundo vendo, e está todo mundo vendo que tem vereador que falta com respeito com todos os vereadores na hora da fala. O vereador Márcio está falando, eu respeito, estou aqui atentamente ouvindo as suas palavras sobre as emendas, sobre tudo que vai acontecer, mas tem vereador que passa o tempo todo aqui, presidente, falando, debochando, ele sabe de tudo, ele atende 300 pessoas por dia, aqui ninguém atende ninguém, ele atende 300. Eu quero dizer para o senhor, que o senhor bota 300 pessoas aqui, eu quero ver o cara atender. Tá bom? Só para você ver quantas pessoas tentam ludibriar o povo o tempo inteiro, ludibriar aqui numa discussão importante,
né? Que a pessoa quer saber aqui como que vai ser feito esse hospital, de onde está vindo o dinheiro, do empréstimo, das coisas, mas só que o povo não tem o direito de saber, segundo algum vereador aqui, porque o vereador acha que o povo não tem que saber de nada. Acha que tem que ser a vontade política. Então nós temos que dizer o seguinte, ô presidente, que nós estamos aqui para uma discussão séria, a gente está aqui porque a gente trabalha para o povo, eu estou aqui porque eu sirvo ao povo. Eu recebo do dinheiro do povo, proveniente dos impostos do povo. Eu estou aqui para fiscalizar, para fazer o que ele não pode fazer, porque está trabalhando nesse momento para poder pagar as dívidas dele. E eu estou aqui para isso, fui eleito para isso. Senhores, eu concordo com o seu pronunciamento, mas também eu acho que eu tenho que respeitar todos aqui, acho que a discussão é aberta a todos, e espero que vocês tenham foco na discussão referente ao projeto. Está com a palavra o vereador Munção, Cláudio Munção. Bom dia a todos, nobres vereadores. Vou fazer uma pergunta para o nosso secretário de Finanças. Quando nós quero até confiar com o orçamento, né, o orçamento doméstico. Quando nós vamos elaborar qualquer empréstimo, seja ele na vida pessoal, e eu creio que mais ou menos seja assim, nós discutimos com os familiares, né, discutimos com as pessoas para ver a saúde financeira. Eu queria perguntar, primeira pergunta para o senhor, a questão já foi perguntada, porém, na questão do refis, e também a receita, tem previsão de aumento da receita com essas novas empresas que estão sendo instaladas? Tudo isso eu queria saber, entendeu? Porque, assim, nós temos que pensar com muita responsabilidade nessa questão. Até respeito aí a opinião do Frank, Veinho. E eu sempre vou procurar debater aqui as ideias com respeito. Então, essa questão do orçamento é muito importante. Nós estamos fiscalizando, sim, está preocupado, entendeu? Porque são 52 milhões. E nós temos que pensar direitinho. E cabe nós, vereadores, estar fiscalizando isso, essa questão, porque a nossa cidade precisa de um hospital, né? Precisa de um hospital, a nossa população precisa ser assistida. Então, a minha pergunta é essa: tem algum planejamento nessa questão de aumento de receita para até poder custear esse hospital? E nós sabemos que eu, como presidente do Partido Republicano, nós estivemos até na Alesp, conversei com o Gilmaci Santos, conversei com outros deputados que estão dispostos a ajudar na construção. Inclusive, o Gilmaci esteve no dia do lançamento da pedra fundamental e se comprometeu em mandar 2 milhões para a cidade para estar custeando uma parte do hospital, né? Igual ele falou, eu vou estar colocando um bloquinho, né, para construir o hospital. Então, é muito importante nós estarmos debatendo. Eu sei a preocupação da oposição, sim, que nós temos vários históricos que as pessoas pegam empréstimo aí e não sabem para onde vai. Mas eu sei, assim, cabe agora a nós que estamos na legislação fiscalizar cada centavo que entrar no nosso município. E isso eu vou estar fazendo, e eu sei que todos aqui são responsáveis, e nós vamos estar procurando fiscalizar e ver o que é melhor para a nossa população. Tá? Se o senhor quiser responder. Bom, novamente, voltando à questão do controle do empréstimo, tá? O financiamento ele tem uma regra muito específica de execução. Tá? Então, a cada gasto que você realiza, você tem que ter o comprovante da nota, você tem que mandar, né, uma prestação de contas, né? O próprio Tribunal de Contas ele acompanha isso daí, porque tem uma regra específica de execução. Você só pode pegar o dinheiro do empréstimo para poder fazer investimento, você não pode usar esse dinheiro para custeio. É aberta uma conta específica. Tá? Então, a questão da fiscalização por si, nós temos a Câmara Municipal, que faz uma boa fiscalização, nós temos o STN, que acompanha a liberação do empréstimo, nós temos o Tribunal de Contas, temos o Ministério Público. Então, eu não vejo como preocupação a falta de controle, a falta de fiscalização desse recurso. Então, ele vai ser muito bem fiscalizado, como o financiamento anterior que os senhores aprovaram, né, e acompanharam de perto também a execução.
Em relação, sim, tem. Como os senhores sabem, né, vieram 2 grandes empresas para o município, né? A Yamaha, um frigorífico, né? Está construindo ali também um centrinho comercial, né? Isso vai repercutir em aumento de arrecadação. Não sei precisamente em valores, né? Que isso aí é pertinente à Secretaria da Receita, mas vai ter uma boa arrecadação em relação a isso. Presidente. Tem mais alguém aí para perguntar? Gostaria de fazer uma pergunta, presidente, e também um esclarecimento aqui. Quanto ao aumento de receita, né, que o Mostão perguntou, a gente é sabedor de que tem algumas empresas que estão estudando vir para o município e tal, mas a gente não pode prever a receita se a gente não tem ainda. Né? Então, a Yamaha pode vir em 2023, pode vir em 2024, como pode vir em 2025. A mesma coisa o frigorífico, né? A construção que está tendo ali também no antigo frigorífico ali, também a gente não sabe quando vai ficar pronto, quando vai começar realmente a gente ter essa liquidez, essa receita. A questão que eu gostaria de deixar claro, e a minha pergunta para o Claudinei, presidente, porque assim, nós estamos falando de 52 milhões de reais, viu, líder? 52 milhões de reais que vai entrar nos cofres públicos do município. Vai entrar 52 milhões. Mas nós não vamos pagar 52. Nós vamos pagar 100. Ou até mais que 100. Nós temos que ver a taxa de juros que vai ser. Então é isso que o pessoal não está tendo a ideia aqui. Uma coisa é você fazer um empréstimo e falar assim, não, estou pegando 52 milhões. Quem que é o Papai Noel que empresta 52 para pagar 52 daqui 10 anos? E a gente tem que perguntar o seguinte, que talvez o Claudinei hoje não tenha essa resposta para a gente, porque nós vamos liberar. O que está sendo estudado aqui, o que a gente está discutindo aqui sobre a construção do hospital, que está lá nas diretrizes, é que nós iremos, a Câmara Municipal, ela vai autorizar um empréstimo de 52 milhões, mas a Câmara Municipal não tem conhecimento algum, e eu acho que nem isso. Mas esses 27 milhões que está na diretriz que vai gastar esse ano, no ano de 2024, que é para a gente estar votando para o ano de 2024, passa pelos 52 milhões. Porque se não tiver os 52 milhões de empréstimo, ele não tem 27 milhões para poder investir lá em 2024. Pode perguntar para o secretário o que é isso. Por isso nós estamos falando do empréstimo aqui. Sem o empréstimo, ele está dizendo, se não fizer o empréstimo, eu não tenho 27 milhões para gastar o ano que vem, que é o que eu estou prevendo para gastar na obra. Porque ele previu aí 27 milhões para esse ano de 2023, se eu não estiver enganado, e mais 27 milhões em 2024, que é para concluir a obra. Não é isso, secretário? Não? Em 2023, então, agora em 2023, está previsto gastar 55 milhões? Pode, por favor. Bom, o hospital ele já está contratado, está em execução. Tá? Então, como está sendo pago essa execução? Com recurso próprio. Tá? Então, o empréstimo, é o que eu falo, ele tem destinação específica, ele só pode ir para investimento. Tá? E esse empréstimo ele vai dar o quê? Um maior fluxo de caixa para o município, para poder se adentrar em novas ações, garantir as ações que estão em execução, de custeio. Então, ele vai dar um fluxo maior financeiro para o município. Tá? Então, essas demandas que a própria Câmara muitas vezes faz para o Executivo, né, é isso que o recurso do financiamento vai permitir. Vamos imaginar que não consiga um empréstimo. Vai fazer hospital? Vai, já está contratado. Tá? Então, aí nós entramos numa questão importante. Agora eu gostei, era essa a resposta que eu queria. Então nós temos o dinheiro. Se a gente tem o dinheiro, para que a gente vai emprestar 52 milhões para ter fluxo de caixa? Porque daí nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o dinheiro que está previsto para o hospital e vamos investir em outras coisas, porque nós vamos pegar esse outro dinheiro que só pode ser investido no hospital. Mas o que eu quero te perguntar, secretário, é o seguinte, será que financeiramente, quem é que tem dinheiro? Eu gostaria de saber qual que é o empresário que tem dinheiro, que ele tem dinheiro em caixa e vai fazer um empréstimo. Que ele fala assim, cara, para quê? Para pagar juros? Juros sobre juros? É o que eu queria te perguntar, porque quando que a gente vai iniciar a pagar esse empréstimo? Porque provavelmente a gente nem inicia pagando nesse mandato, e sim em 2025. Né? Porque é sempre assim que é feito. A gente empresta hoje para começar a pagar daqui 1 ano, ou até 2 anos depois. Olha que beleza. Todo mundo gostaria, até porque já vai ter findado esse governo, e eu vou estar deixando uma dívida para um governo futuro. Mas o governo passado fez. Começa a ser pirraça. Parece que a gente atua aqui por pirraça. A gente quer prejudicar o próximo. Entendeu? Então, era essa a pergunta que eu tenho para te fazer.
né? O senhor tem conhecimento hoje da taxa de juros e quanto nós vamos pagar desses 52 milhões? Se é 52, se é 53, se é 100, se é 150 milhões? Em quantas parcelas o senhor tem ideia mais ou menos de que vai ser feito isso aí? O empréstimo é previsto, né? O pessoal está procurando fazer o empréstimo em 108 meses de amortização. Tá? Então, os juros é atrelado ao CDI, então que isso é variável, depende do momento da contratação. Então, é o CDI mais uma taxa, vai depender de qual banco que vai ser contratado. Essa palavra, senhor presidente. Só lembrando que a taxa hoje é de 13%, hein? 13% ao ano. Olha só, hein? Que beleza, hein? E nós vamos pagar em 10 anos, viu, presidente? Tá dizendo 108 meses? 9 anos para pagar isso aí. 9 anos em gestão no município. Só para o presidente. Palavra, vereador Josenildo. Só para deixar claro aqui algumas coisas, só para a gente finalizar e dizer assim, ó, nós temos a questão do congelamento do IPTU. Tá? Eu quero deixar claro para a população aqui que a partir de 2025, o seu IPTU pode triplicar, tá? Pela irresponsabilidade do prefeito atual. Tá? Eu quero deixar claro aqui, porque amanhã nós vamos usar essa fala para colocar na cidade, porque ele colocou para 25. Outra coisa que eu quero, só para a gente colocar as coisas no lugar. A senhora que está em casa, que vai na UPA, que vai no posto, que vai no CRH, que vai no CRM, está tudo certo? Está tudo no lugar? Quando você vai na UPA tem remédio? Tem médico? Quando você procura um especialista, tem? Espera aí. Agora estão me falando que vai fazer um hospital. Estão me falando que vão fazer um hospital. Tá? Um hospital precisa de uma semi-UTI, uma UTI, com 60 internação. Hoje nós não conseguimos cuidar de 10 na emergência. Então, assim, é pura enganação. O que vai acontecer aqui é o povo com um elefante branco chamado hospital e vai perder todas as vagas do CROSS. Tá? Vai perder todas as vagas do CROSS. Não vai poder fazer transferência para fora. E aí, só para finalizar, presidente, porque nós temos que deixar claro para o povo, porque amanhã eu quero pegar essa fala aqui e colocar, né, eu quero ver aí o Gilson que gosta, né, de defender a forra e ferro, o prefeito da cidade, que é o líder do governo, que amanhã que você saia para a rua falando, olha, o que eu fiz deu tudo certo. Então, sim, é só para deixar marcado, viu, presidente? A questão do IPTU, em 2025, Fernando, você pode pagar 3 vezes mais do que você paga. Tá? E a questão da UPA, a questão dos postos de saúde, a questão do hospital, se não temos médico hoje, se não temos remédio, se não temos um atendimento adequado, se não temos especialista, o que vai acontecer com esse hospital? Que esse hospital vai atender o que lá? Tá bom? Fico por aqui. Seus vereadores, para atender. Seus vereadores, vereador Josenildo, eu gostaria de dizer ao senhor também, que a gente também não pode pressentir só as coisas ruins. Precisamos pressentir as coisas boas. Coisas boas. Achar que tudo vai estar errado não é um pensamento, eu acho, da população e nem de nós. Nós precisamos pensar que realmente esse hospital saia, que realmente esse hospital funcione. Quando vocês falam que vai perder lá do CROSS, vai perder do repasse do CROSS lá, olha, é assim, vamos citar exemplo Osasco. Nós temos a UPA lá, a UPA ali no centro, e ao lado tem o Hospital Antônio Gigre. O governo federal repassa a verba para a UPA e repassa uma parte da verba para o hospital municipal. Isso eu falo porque eu conversei com o secretário lá e ele me disse isso. Claro. Agora, o que nós precisamos saber é o seguinte, a população quer o hospital, o empréstimo está aí. Eu acredito que vai ter que passar porque a gente fica numa situação que, se não aprova, pode dizer que foi a Câmara que barrou. Se perguntar para a população, será que é impressa? Ela fala, meu amigo, vai fazer o hospital, que impressa. Então, a gente tem que ter essa cautela. Para que a gente possa também aqui, para a gente terminar essa reunião, gostaria que os vereadores fossem conclusivos nas suas palavras, porque nós temos uma reunião da Finanças que era para ser às 10 horas, sim, e já é 11 horas. O secretário está aqui, o pessoal, a comissão da Finanças já estão aqui, e nós precisamos ser coerentes e para que a gente possa... Deixa eu só concluir o debate, senhor presidente. Para concluir, deixa eu só concluir isso. Espero que vocês falem sobre o projeto. Perfeito. Não gostaria de ficar falando aqui sobre campanha de ninguém. Perfeito. E sobre seus trabalhos. Não, perfeito, presidente. Tá bom? Não só para... Está com a palavra o vereador Gilson. Perfeito.
Pastor Gilson. Deixa eu aproveitar a audiência aqui da minha rede social e dizer que é o seguinte, eu não preciso defender o prefeito. Não preciso defender o prefeito. Não foi o prefeito que escolheu eu para estar aqui. Foi o povo, a população. Fui candidato 3 vezes. Eu estou fazendo essa referência só para poder entender. Foi o povo que escolheu eu estar aqui. Não preciso defender o prefeito. Estou defendendo o que eu acredito, que eu acho que é certo. Permita, Márcio, pegar uma fala que você falou com muita sabedoria. Né? Se nós não nos dermos essa credibilidade e sempre achar que Jandira nunca vai ter nada, nunca vai acontecer nada, e vai acontecer só se quem quer que aconteça esteja sentado, é muito ruim. O Cebolinha falou com muita sabedoria. Só vai acontecer se eu estiver sentado. Se eu não estiver sentado, vou militar para que não aconteça. Então, o que eu quero dizer aqui, que quando eu falo que eu atendo a população, o Cebolinha, quer dizer que eu trabalho, como todo mundo aqui trabalha, óbvio, todo mundo trabalha. Estou falando que não tem problema de diálogo da população. E a população pergunta e pergunta muito. Pergunta e pergunta muito. Então, estou dizendo aqui, presidente, o que está sendo feito aqui é uma discussão que eu entendo que está certa. O outro entende que está errado. Na hora que for para o plenário, é só se posicionar, ou contra ou a favor. Eu só não posso levar a pessoa ao erro, induzir a pessoa ao erro. Isso eu não posso fazer. Então, se eu estou dizendo isso, presidente, para dizer que a população tem que saber e sabe. Não pense que a pessoa não sabe, tá? Tanta população sabe que quando teve o juízo da urna, o outro prefeito bateu no peito e falou, não, vou construir velório, vou construir prefeitura, isso aí eu não vou fazer. E respondeu na urna. Nós estamos fazendo uma vontade popular, não é vontade do Estado, não é minha vontade, é vontade, viu, presidente? É vontade popular. Por isso que eu tenho que ter responsabilidade aqui, não estou falando. Se o empréstimo é para a construção do hospital, é claro que eu vou votar a favor da construção do hospital. Ah, mas porque dá a impressão que o dinheiro vai sumir? Se sumir, querido, se sumir, o ex-prefeito está inelegível porque desviou o dinheiro. O outro também não pode, ficou 8 anos sem ser candidato por causa disso. O outro não foi nem candidato. O outro teve que sair. E assim sucessivamente. E se esse fazer, vai ser a mesma coisa. Agora, eu não posso, o senhor falou com muita sabedoria, eu concluo aqui, ser pessimista. Puta, tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Nós esperamos 60 anos para canalizar um rio lá, que todo mundo prometeu, agora está canalizando. Ah, também não pode. Agora não pode canalizar o rio. Ah, agora também não pode ter esse diagnóstico. Ah, também não pode ter. Aí, pelo amor de Deus, né? Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Vai acabar vereador Beteira. Senhor presidente, população que nos assiste novamente. Senhor presidente, eu passei pelo Conselho de Saúde, muito tempo lá, fiquei quase 4 mandatos do Conselho de Saúde lá, e a gente fica assustado, né? Porque vai construir um hospital, daqui a pouco, como que vai fazer com a UPA da cidade de Jandira, que vem uma verba federal? Porque a gente hoje, diariamente, aquele momento, a gente tinha um hospital na cidade, moção. O Conselho de Saúde, que é na época do G lá, fechou o hospital, fez um pronto-socorro para ter vaga no sistema do CROSS. Nós sabemos como que funciona o sistema do CROSS. Se você tem uma porta aberta aqui na cidade, o hospital, eles não vão fornecer vaga para fora. O hospital vai ter que se virar com as vagas. E hoje está aí a realidade. Nós não conseguimos manter a UPA da cidade de Jandira. E daí transformaram um hospital num pronto atendimento, pronto-socorro. E daí daqui a pouco constrói um hospital, vem. E daí vira um pronto-socorro. E aí a população de Jandira, mais uma vez, vai ficar dependendo do Estado, dependendo do sistema CROSS. O presidente sabe o que eu estou falando aí, porque no passado nós tínhamos um hospital aqui, transformaram num pronto-socorro para o CROSS oferecer vagas para a cidade de Jandira, senhor presidente. E daí a gente fica... Vamos acompanhar de perto. Vamos acompanhar. Senhores vereadores, alguém tem mais alguma... Para nós podermos encerrar essa sessão? Pois não, vereador Jusenildo. Só para deixar conclui claro, aí, por favor. Só para deixar claro que nós não somos pessimistas. Quem tem sonho do hospital, nós temos sonho de ter um hospital na cidade. Mas nós temos que ter prudência, temos que ser prudentes. É diferente de você fazer algo sólido, que você literalmente tem condições de fazer e mostrar para o povo como vai fazer. Porque assim, eu não entendo. Como que eu vou construir um hospital pegando dinheiro emprestado? Já está errado, entendeu? Mas tudo bem, a gente entende essa parte. Então, mas o que nós queríamos aqui deixar claro, né, que nem a gente vê
o pastor Gilson falando, né, da maneira que ele fala, falando assim, é pessimista. Não, eu sou otimista, eu quero o hospital, só que eu quero que seja com prudência, que seja literalmente um hospital que as pessoas possam usar. E aí a pergunta é, tem condições? É isso que eu estou perguntando. Vai ter médico? Vai ter tudo? Ah, vai ter que ser lá na hora. Tudo bem, então vamos assistir. Né, vamos ver o que vai acontecer. Vereador, eu quero aqui, de primeira mão, agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer a plateia aqui presente, agradecer o secretário de Finanças, o senhor Claudinei Marcondes, agradecer ao vereador Frank, o vereador Beteira, o vereador Gilson, vereador Barion, vereador Moção, vereador aqui, eu presidindo essa sessão, muito importante, vereador Veinho e vereador Márcio Oliveira. Não tendo nada mais a ser tratado, às 11h10, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos.